povo da terra de Barra Velha e toda a circunvizinhança viu grande luz. O povo brasileiro e em todas as nações por onde pregamos o evangelho viu grande luz. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mateus 4,16. Nós profetizamos e declaramos um grande avivamento em Barra Velha e todas as cidades que virão para cá. Estamos declarando aí, né, uma troca da frieza, né, por um ardente desejo por Deus, um arrependimento dos pecados, que nós busquemos ao Senhor para que haja um avivamento de arrependimento de pecados. Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Neste vídeo nós vamos falar do Ministério de Oração e Proclamação do Evangelho, o MOP. Nós vamos falar da sua origem, dos fundamentos, nós vamos falar de quando é que nós iniciamos o MOP e quais são os propósitos deste ministério. No ano de 2011, ao retornar de uma conferência com o saudoso pastor David Robertson, muito impactado com os testemunhos dele e com tudo que eu aprendi naquela conferência, eu voltei decidido a buscar a Deus com jejuns e oração e me separar orando para orar em torno de pelo menos 6 horas diárias. Então eu comecei a sentir muita alegria e a presença de Deus. E eu comecei a compartilhar com as pessoas porque eu tinha o desejo de que elas também descobrissem aquela presença e aquela mesma intensidade do amor de Deus, como eu estava sentindo. Então o meu testemunho, ele incentivou algumas pessoas e elas também começaram a buscar a Deus com mais intensidade. E nós começamos a nos unir em oração para descobrir o nosso chamado e descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, assim como está escrito ali em Efésios 1,17, escrito assim: eu peço ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que Ele lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, e a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as gloriosas riquezas da sua herança nos santos. Então, assim, em 2019, aquele pequeno grupo de pessoas que moram aqui na minha cidade, na cidade de Barra Velha, e também em Joinville, Santa Catarina, nós começamos ensinando a palavra de Deus e discipulando as pessoas nas suas casas. Outras pessoas que moram em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, também começaram a participar conosco através da internet. Irmãos foram impactados com a leveza do amor de Deus, pessoas viciadas nas drogas foram libertas, famílias foram restauradas e o Senhor nos concedeu a alegria de presenciar de forma poderosa famílias inteiras serem salvas. E quando iniciou o MOP? Aí então, em 2020, o Senhor nos direcionou a criar o MOP, Ministério de Oração e Proclamação do Evangelho. A proposta do MOP, ela vem assim com um viés um pouco diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Pois não se trata de mais uma denominação com um templo de portas abertas. Pois já há muitas igrejas aí, né, que são bênçãos, e elas acolhem aquelas pessoas que estão sendo salvas, e graças a Deus por isso. As diretrizes do MOP, elas estão fundamentadas e assentadas nos seguintes fundamentos bíblicos: adoração pessoal, meditação na palavra de Deus, jejum e oração em línguas. E o que significa esses fundamentos? Vamos falar do primeiro fundamento, a adoração pessoal. A adoração pessoal é aquela que consiste na adoração em que a pessoa assume um compromisso de diariamente passar pelo menos 1 hora adorando e orando a Deus no seu lugar de oração. Esse tipo de oração não é aquela feita apenas quando você vai à igreja, naqueles momentos em que você está ali na igreja. Aquela também é válida, mas a adoração pessoal é aquela que você separa um tempo diário para estar adorando a Deus. E o segundo fundamento? O segundo fundamento é a meditação na palavra de Deus.
Esta consiste em dedicar um tempo diário para ler a Bíblia, meditando nela, dando lugar ao Espírito Santo para ouvir a sua voz e receber a revelação da palavra de Deus. Saber o que o Espírito Santo quer te ensinar com aquela meditação. Não é uma leitura simples, apressada. É uma meditação na palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo. E o terceiro fundamento é o jejum. Queridos, a igreja contemporânea, ela perdeu a prática do jejum e a percepção desse valor. Nós vemos poucas pessoas falando hoje da importância do jejum. Então, nós temos como objetivo aqui no MOP a ensinar e incentivar as pessoas a praticarem esse fundamento bíblico, voltar à prática do jejum, esse fundamento bíblico maravilhoso que é o jejum. O quarto fundamento é a oração em línguas. Este é um outro fundamento em que a igreja contemporânea, ela perdeu essa prática. É um fundamento muito importante, o batismo com o Espírito Santo, né? Ninguém mais fala sobre oração em línguas, poucos pregam hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja contemporânea perdeu isso. E além disso, de não perceber o grande valor que é o batismo com o Espírito Santo, há muita confusão também sobre este fundamento, sobre a oração em línguas. Por isso, aqui no MOP, nós oramos muito em línguas e dedicamos tempo para ensinar sobre esses fundamentos. Foi então, praticando esses fundamentos, que esse grupo de pessoas, juntos na mesma cidade ou separados, cada um na sua cidade, nós começamos a praticar fortemente esses 4 fundamentos. Aprendemos a ouvir a voz do nosso Mestre Espírito Santo e a seguir as suas orientações. Agora eu quero destacar aqui um fato muito importante. Cada um de nós, cada uma dessas pessoas que estão participando, orando conosco, cada uma delas, elas congregam em suas igrejas, em suas denominações, nas cidades onde elas estão. E elas são submissas a Cristo e a seus pastores e a suas denominações. Portanto, o que você pode perceber aqui? Que qualquer pessoa pode participar do nosso ministério, pode participar do MOP. Qualquer pessoa pode praticar esses fundamentos, estudar e praticar esses 4 fundamentos. E praticando esses 4 fundamentos, essas pessoas vão descobrir o seu chamado e qual a herança que eles têm nos santos. Para que Deus os chamou? E essas pessoas vão dar muitos frutos nas suas igrejas, nos seus ministérios, e elas serão bênçãos para suas famílias e na comunidade onde elas estão e nas igrejas onde elas estão, elas serão bênçãos para seus pastores. E também nós temos um canal no YouTube onde nós postamos muitos ensinos desses fundamentos e também nós temos vários colaboradores que nos ajudam também neste canal. E nós recebemos também a orientação do nosso Mestre Espírito Santo para começarmos a pregar o Evangelho através das tendas, em tendas, nas praças ou nas ruas. Eu vou explicar para você o que é essa pregação do Evangelho nas ruas com tendas. O projeto Tenda, irmãos, ele iniciou também por uma direção do Espírito Santo. Pense comigo, há um número considerável de pessoas que acreditam e amam a Deus e que já um dia já congregaram em muitas denominações, em várias igrejas. Mas hoje essas pessoas elas estão fora da comunhão com a igreja, estão fora da comunhão com a vida cristã. E normalmente essas pessoas, elas passam as tardes de sábados e domingos entediadas em suas casas e sem perspectiva pelo amanhã. E há também aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Elas nunca experimentaram o processo criativo do novo nascimento e elas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nunca pisaram no Santo dos Santos como eu e você. E por esse motivo que surgiu a tenda na praça, para levar a palavra de Deus para essas pessoas, para que elas possam experimentar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a dinâmica do nosso trabalho com tenda consiste em, primeiramente, mapear a cidade
por bairros. Depois separamos um período de tempo orando por aquele bairro, nas ruas, e depois marcamos uma data que iremos levar a tenda para aquele bairro, para aquela rua, naquele bairro. E um dia antes do evento, nós entregamos folhetos nas casas anunciando o evento. E na parte da manhã daquele dia do evento, nós passamos as ruas daquele bairro anunciando o evento, que inicia por volta das 16 ou 17 horas. E o evento nós iniciamos com louvor, adoração a Deus, pregamos a palavra de Deus, curamos os enfermos em nome de Jesus Cristo e nós fazemos o apelo para que as pessoas possam receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós trabalhamos em parceria com as igrejas locais, com os pastores locais, para que eles possam receber esses novos convertidos e para que eles possam ser discipulados e pastoreados na congregação local. Porque o nosso ministério não tem a intenção de abrir templos e fazer pastoreio das ovelhas, a menos, é claro, que recebamos uma orientação específica do nosso Mestre Espírito Santo. Portanto, o nosso objetivo aqui é sim levar as pessoas a conhecerem a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e encaminhá-las para as igrejas locais. A tenda, ela tem 3 metros de largura por 6 de comprimento e ela é muito prática para armar e desarmar. 2 pessoas em apenas 10 minutos montam e desmontam a tenda. E agora nós estamos na primeira etapa do projeto, que é a oração. A primeira e mais importante etapa. Nós iniciamos pela cidade aproximadamente há 5 meses e nós estamos percorrendo a cidade orando, né, nas ruas da cidade de Barra Velha, em cada bairro. Agora nós estamos em um período de oração na tenda, todos os dias, das 5 horas da manhã, das 5 da madrugada, até as 8 da manhã. Às vezes estendemos mais um pouquinho, de acordo com a orientação do Espírito Santo, mas normalmente das 5 da manhã até as 8. E também nas quartas-feiras e nas sextas-feiras nós oramos das 19 até as 22 horas. E logo, logo nós vamos levantar a tenda e vamos para as ruas. E você que mora na cidade de Barra Velha, nas cidades vizinhas, Pissarras, São João do Itaperiú, as cidades vizinhas, você que mora aqui próximo, você está convidado a vir orar conosco, a ser um parceiro, a ser um colaborador com este projeto. Aqueles que não moram na nossa cidade, você que está assistindo esse vídeo agora, você também pode colaborar conosco da maneira como Deus tocar no seu coração. Mas uma coisa importante você pode fazer, que é orar por nós, nos ajudar em oração. Amém? Então você está convidado a participar desse projeto conosco, a nos ajudar. E depois daqui nós vamos também ir para outros municípios, nós vamos ir para outras cidades do Brasil inteiro, assim como o Espírito Santo nos enviar. E eu sei que Deus enviará todos os recursos para isso que o Espírito Santo está nos direcionando. Amém? Então, a seguir, eu quero que você assista. Nós vamos deixar aqui um vídeo para que você possa assistir sobre a tenda. Nós filmamos a tenda ali, o lugar de oração, por dentro, por fora, para que você possa também ser motivado a orar conosco. Então, queridos, como eu disse que ia gravar um vídeo da nossa tenda de oração, estou aqui apresentando aqui a nossa tenda de oração. E nós passamos aqui, estamos em um período de oração e oramos aqui todos os dias das 5 da manhã às 8 da noite. E nas quartas e sextas das 19 às 22 horas. Então está aqui a nossa tenda de oração, tem todos os acessórios que precisa aqui, a mesinha, tem as cadeiras, né? Se as pessoas se cansarem, pode ali ajoelhar no chão, ali tem os colchonetes para poder orar, então muito confortável. A tenda ela é muito bem vedada, né? Tem uma altura boa, muito bem vedada, não passa vento, não passa frio, não passa calor, então é muito boa essa tenda aqui para nós orarmos. E você está convidado a vir orar conosco aqui.
E nesses dias dos propósitos da nossa oração, nós estamos iniciando orando por Barra Velha. Então está aqui, eu coloquei todos os papéis aqui com a nossa programação de oração, orando por Barra Velha. Senhor, derrama do teu Espírito, traga um avivamento e salva Barra Velha. E nós iniciamos orando pelo bairro rural, vamos orar por todos os bairros de Barra Velha. Primeira semana pelo bairro rural, já estamos na segunda semana orando pelo bairro São Cristóvão, e assim sucessivamente até cobrir todos os bairros de Barra Velha. E nós colocamos aqui também os cartazes com os propósitos de oração, né, declarando um avivamento sobre Barra Velha. Aqui este cartaz aqui, olha, o povo da terra de Barra Velha e toda a circunvizinhança viu grande luz. O povo brasileiro e em todas as nações por onde pregamos o evangelho viu grande luz. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mateus 4,16. Então esses são os propósitos de oração aqui, olha. Estamos aqui declarando o avivamento. Nós profetizamos e declaramos um grande avivamento em Barra Velha e todas as cidades que virão para cá. Estamos declarando aí, né, uma troca da frieza, né, por um ardente desejo por Deus, um arrependimento dos pecados, que nós busquemos ao Senhor para que haja um avivamento de arrependimento de pecados. Então essa é a nossa tenda por dentro aqui, né? Eu convido você a vir orar, você que mora nas nossas regiões. Vou deixar o contato aqui abaixo no vídeo do nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco, se você sentir o desejo de vir orar, buscar a face do Senhor conosco aqui. Amém? E agora eu vou filmar lá por fora como é a tenda, só para você dar uma olhada. Depois eu vou mostrar um vídeo também como ela é simples para desmontar e montar. Então essa é a tenda pelo lado de fora, né? Como você pode ver, é o formato de uma tenda mesmo, grande, muito bem montadinha. Então você está convidado a vir orar conosco todos os dias, das 5 às 8 da manhã e quartas e sexta. Amém? Deus abençoe você.